Faz sentido para alguém? Para de reclamar do resultado das escolhas que você não fez. Uma das chaves que tem queimado no meu coração, eu compartilhei ela na hora da oferta, a gente precisa ter esse entendimento. Existe algo que Deus já te deu, e é exatamente isso que vai liberar o que Deus prometeu para você. Deus trabalha a partir dessa matéria-prima. Ele te dá algumas chaves, e essas chaves abrem portas. Deus te dá algumas visões, e essas visões te apontam para o futuro. Deus te dá novas vestes para viver um novo tempo. Deus te dá uma nova natureza para acessar novas promessas. Irmão, é por isso que é loucura desejar viver as coisas de Deus sem ter nascido de Deus, desejar experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. Às vezes a gente está perguntando, Deus, parece que chega um momento que o teto está mais baixo, eu não consigo passar daqui. Irmão, a gente precisa avaliar se de fato nascemos de novo ou só mudamos de bloco religioso. Tem muita gente que ainda é um simpatizante da fé e está ansioso para viver promessas que Deus fez para os seus filhos. Ei, promessas que Deus faz para os filhos, só quem vai viver é quem se tornou filho. Simpatizantes da fé acham legal quando a gente prega sobre promessas, mas entenda, irmão, ser um simpatizante da fé nada mais é do que ser um espectador na mesa do rei. Deus não chamou você para ouvir promessas, Deus chamou você para viver promessas. Deus não chamou você para ouvir a respeito de milagres, Deus chamou você para viver milagres. Irmão, você foi chamado por Deus para viver o chamado de Deus. Todo sonho que Deus te dá aponta para um destino em Deus. Toda promessa que Deus te fez aponta para um destino em Deus. Essa é a loucura do Evangelho. Jesus se apresenta como o caminho, mas ao mesmo tempo Ele é o destino. Caminhamos nele, com Ele e avançamos para Ele. Em uma das passagens da Bíblia, Jesus diz: olha, eu estarei com vocês, eu estarei em vocês. É um Deus que caminha perto, mas também caminha dentro. É o Deus que me envolve ao meu redor. Ele está me envolvendo enquanto eu ando, caminho, mas Ele também está me preenchendo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Deus não quer só mover você, mas Deus quer preencher você. Preencher todo o vazio, até que não haja dúvida, até que não haja medo, até que não haja preocupação. André, eu sonho em viver uma vida sem medo, mas é difícil, o medo sempre vem e ele sempre vai vir. As crises sempre existirão, doenças sempre acontecerão. Irmão, Jesus chega ao ponto de dizer algo que se eu pregasse isso hoje seria escandaloso. Teria um monte de hater fazendo um monte de postagens apontando em relação a isso, mas foi o próprio Jesus que disse. Jesus diz: olha, os pobres sempre existirão. Os pobres sempre existirão, mas eu estou aqui por um tempo limitado. É como se Jesus dissesse: ei, pobreza sempre vai existir, doença sempre vai existir, crise sempre vai existir. Quando chega no momento de pagar os impostos, alguns começam a questionar Ele, e eu acredito que a motivação por trás desse questionamento era: quem sabe Jesus se posiciona contra o reinado, e aí começa então um motim, uma rebelião. Jesus fala: não, de quem que é a cara que está nessa moeda? É de César, Jesus. Então dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo: ei, governos sempre existirão, mas o que eu tenho para oferecer para vocês é uma realidade acima dessas realidades. Os pobres existirão, mas aqueles que consolam os pobres é como se estivessem consolando a mim. Doenças existirão, mas aqueles que oram pelos doentes é como se eu estivesse tocando em cada um deles através de você.